Não vale a pena. Não vale a pena. Convém saber é que eu já tenho 79 anos, tenho pouca paciência e cada vez estou mais rabugento. E neste momento até estou zangado com o partido. Mas não deixo. Estou zangado por razões diferentes. Primeiro, porque quando o nosso governo saiu, ouviam-se conversas todos os dias na televisão, dizer assim, apareceu mais um desvio. Mais um desvio. E era colar uma coisa que está no nosso ouvido. O António fez um desvio no escritório, ou fez um desvio na coletividade. E o partido não respondia a isso, nem exigia que fosse clarificado que o desvio era esse. Deixava andar. Depois, começa-se a discutir um orçamento, e o partido, em vez de dizer, vamos lá ver o orçamento, diz, seja qual for, a gente não vota contra. Também não entendi. E revoltei mais, fiquei mais zangado. E isso continua a ser. Protestamos contra todas as coisas, mas depois não votamos contra. Dizemos que assinámos um memorando. Mas que é isso? Quando é que a gente sai desta? Quando é que passamos a ser oposição? Nem nós nos reunimos para discutir estes assuntos. Então, neste momento, a atividade política é feita, vou a todas as sessões públicas da Câmara de Oeiras, faço uma declaração, já sou conhecido porque começo a declaração por dizer, quando acharem que estou a falar demais, mandem-me calar. Porque eu não venho falar da Câmara, venho falar de política. E assim faço. E já agora vou reproduzir quase a última, que foi no dia 19, no mês passado. E referi que em setembro do ano passado eu tinha feito uma afirmação a dizer que vamos sofrer um tsunami. Nós, em Portugal, deixará 100 mil famílias sem casa. E era o problema que agora já se fala da entrega das casas à banca das pessoas que não as podem pagar. Depois fui reunido, fui convidado, como sou normalmente, pelo Iru, para assistir a uma palestra, fazer comentários, e voltei a falar lá, a dizer que estava à espera de um tsunami, porque faria com que 100 mil famílias ficassem sem casa. E não via que fossem tomadas atitudes, nem nada, para evitar a tragédia que se aproximava. Dia 19 de julho, 19 de mês passado, nem de propósito, cheguei à Câmara e voltei a falar assim. O tsunami está a aparecer. E, pelos vistos, os tribunais já foram conquistados pelo José Douro e não cedem e vão apoiar a banca, e estas famílias não têm solução nenhuma. Depois comecei a pensar que ainda devia ser preso, estar a acusar os tribunais de suborno, e então resolvi esclarecer o que era o Bezerra de Ouro. E peço licença agora ao Viegas, que foi entrar num campo que ele é mais conhecedor do que eu. O Bezerra de Ouro, a primeira imagem que eu tive do Bezerra de Ouro vem do tempo de Moisés. E nasceu quando? Quando Deus resolveu que tinha um povo escolhido, que eram as 12 tribos de Israel, e que estavam há 400 anos debaixo das ordens do Egito, e portanto Deus queria os libertar. E para isso ameaçou, mandava Moisés ameaçar o faraó. Foram as 7 pragas do Egito. Diria que neste momento qualquer das pragas seriam consideradas atos terroristas. A última então foi uma coisa horrorosa, que era a morte de todos os primogênitos do Egito. E morreu o filho mais velho do faraó, e do criado, e da criada, e do jardineiro, toda a gente, os primogênitos morreram todos. Nesse dia Deus foi muito pior que o Bin Laden, que nunca conseguiu fazer uma coisa desta dimensão. Mas cedeu. Cedeu. E saem 600 mil judeus israelitas que vão à procura da terra prometida e encontram o mar vermelho. Pois Deus, mais uma vez,
fez com que o Mar Vermelho secasse, fosse criada uma estrada, se eu tiver mentido isto, foi criada uma estrada para que eles atravessassem o Mar Vermelho. E Deus, mauzinho como sempre, esperou que eles passassem o Mar Vermelho. Claro, o faraó de repente deu uma fúria à Bush e resolveu mandar os exércitos todos matar os judeus todos. E então enviou os exércitos todos à procura dos judeus. E quando os exércitos viram aquela muralha, 2 muralhas de água e uma estrada para onde os judeus fugiam, resolveu entrar por ali dentro. E Deus, mais uma vez muito mal, deixou passar os judeus e quando aquilo estava cheio de tropas do Egito, fechou as águas e matou aquela gente toda. Bem, mas depois Deus deu fogo. Aquela gente se lava, temos fome, então passam a ter pão. A certa altura isto é só pão, queremos carne. Também passaram a ter carne. E tinham água, tinham isso tudo. Pai, viviam no meio daquilo, só maravilhas de Deus. Mas de repente o Moisés resolveu subir ao Monte Sinai para fazer as tábuas da lei. E mal sobe uns dias, e eles cá embaixo fazem um bezerro de ouro, um ídolo.